Certo. Bom, então vamos dando continuidade aos nossos estudos, né? A gente, na semana passada, estava estudando o Livro dos Espíritos, né? Mais Uhum. precisamente aí o livro 2 no capítulo quarto. A pergunta a gente parou foi na 189, né? No subitem Transmigração Progressiva, tá? É muito interessante também esse subitem. Lembrando aí que a gente está falando sobre reencarnação, né? No caso aqui, o capítulo Pluralidade das Existências. A gente vem falando sobre, primeiro, como que é a reencarnação, falando sobre a justiça da reencarnação, falando sobre a encarnação, né, nos diferentes mundos, como ela se dá e o porquê que há essa diferença. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da evolução, né, a evolução do espírito como ser individual, né, como essência, tá? Então, nós vamos começar aí na pergunta 189. Quem gostaria de começar aí a leitura? Eduardo ou Marisa? Pode ficar à Eu posso vontade. começar. Então tá bom, Marisa. Aí depois o Eduardo lê um pouquinho então. Então vamos lá, Tá. por favor. 189. Desde Isso. o princípio, desde o princípio da sua formação, o espírito goza de, desde o princípio de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só, pouco a pouco, a inteligência se desenvolve. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na vida é o estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. É a para a vida. 190. As almas dos nossos selvagens estão em estado de infância, infância relativa, pois são já voltadas de paixões. Ah, as paixões, então, indicam desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade própria, enquanto na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germes. Então, ó, antes da gente ler a nota de Kardec, vamos lá para a gente entender, né? Na Uhum, pergunta lá 189, desde o princípio da sua formação, goza o espírito da plenitude das suas faculdades? Então, ele está falando lá, quando é criado o espírito simples e ignorante, né? Então, ou seja, no início ali da sua formação, o espírito, né? Ele já goza, né, de toda a plenitude das suas faculdades? Os espíritos dizem que uhum, não, porque o espírito, né, assim como o homem, fazendo ali uma analogia, né, ele tem a sua infância, então ele precisa passar por um estado onde ele se aperceba, né, primeiro das faculdades, depois ele ganha a capacidade de lidar com essas faculdades, né, de executar essas tarefas, e depois ele vai realmente amadurecendo e vai tendo mais destreza, né, no manejo dessas faculdades, vamos dizer assim. Então, existe um processo, né? É um progresso realmente. Então, aí que ele vai explicar melhor como se dá, então, o início da vida do espírito, né? Quando ele passa a ser ali um ser individual e ele começa ali realmente as suas sucessivas reencarnações para o progresso, né? Ele fala assim, ó, em sua origem, né? Então, lá no começo, os uhum. espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmo e de seus atos. Não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Então, nós, espíritos, quando estamos no início da nossa, lá na nossa origem, a gente tem o instinto, né? Assim como os animais, vamos colocar dessa forma, a gente tem os instintos. A gente Uhum. tem aqui consciência, como ele coloca aqui, né, de nós, da nossa, de nós, né, nós nos reconhecemos, né, lembra aquela coisa, penso, logo existo. Então, a gente Uhum. se reconhece, a gente, através do pensamento, a gente sabe que a gente é alguma coisa, a gente tem esse entendimento.
Mas não é senão pouco a pouco que a inteligência se desenvolve. Lembra? A inteligência é atributo do espírito, né? Então, ele, de certa forma, ele absorve do universo essa inteligência através do desenvolvimento das suas faculdades, que se dá também no desenvolvimento aí das suas reencarnações. E aí, na pergunta seguinte, qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Olha que legal, Kardec pergunta, né? Ah, legal. Então, se na origem a gente é assim, respondendo a instintos, então, qual é o estado da alma na primeira encarnação? E os espíritos respondem que na sua primeira encarnação o estado é da infância, como na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha, ele se ensaia para a vida. Então é interessante como a gente pode observar ali essa analogia realmente da vida de um encarnado, né, na vida aqui corpórea, com a vida na origem ali do espírito. É como uma criança realmente, né? É claro que esse desenvolvimento que para a gente aqui acontece por volta de 7, 8 anos, né? Ou seja, entre 7 e 8 anos de existência, a nossa inteligência começa a ter um desenvolvimento, vamos dizer assim, mais aparente, quer dizer, o espírito que já tem uma inteligência começa a utilizar as suas faculdades de encarnado e imprimir aquilo que ele tem, não é isso? E às vezes até antes disso, né, gente? A gente vê casos, por exemplo, de crianças que demonstram a sua inteligência, que é um atributo do seu espírito, antes dessa idade, dos 7, 8 anos, tá? Uhum. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui simples. Oi, Ana, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos dar um exemplo aqui Oitana. simples, né? Uma criança com 3 anos que toca eximiamente um piano, essa facilidade ou essa qualidade que ele tem é um atributo do seu espírito, adquirido de outras existências, que ele consegue ali imprimir na matéria já muito cedo. Agora, o espírito, ele precisa de muito mais tempo, né, para adquirir essas capacidades e desenvolver essas capacidades. E ele faz em cada uma das encarnações. E a gente vai ver que como o espírito na sua vida inicial ali primitiva não tem a capacidade de escolher ainda, muitas vezes ainda não desenvolveu o seu livre arbítrio, os espíritos superiores é que conduzem-o nas suas encarnações, né? Porque eles não podem escolher. Então, o espírito vai conduzindo ele nesses mundos primitivos até que ele consiga fazer por si, tá? Bom, mas então, para a gente ter essa noção de comparação, como nós estamos num progresso, né? Nós estamos numa evolução, na nossa origem, a gente é simples e ignorante, a gente até tem consciência de nós, mas a gente ainda não tem uma inteligência, né? Essa inteligência se desenvolve pouco a pouco. E aí, na pergunta 191, Kardec pergunta o seguinte para os espíritos, olha que legal. As almas dos nossos selvagens, tá? Nós estamos falando dos nossos selvagens, os que nós tivemos aí, por exemplo, há 300 anos atrás, né? As tribos antigas, por exemplo, ou até mesmo na nossa história, enfim. Os nossos selvagens, tá? Estão falando da nossa história. São almas em estado de infância? Infância relativa, mas não são almas, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. Olha que legal. Ele dá outra informação aqui para gente com relação à evolução do espírito. Se o espírito antes só respondia aos instintos, à medida que ele evolui, ele vai respondendo às paixões, às emoções, né? Uhum. Às suas vontades, vamos dizer assim, né? De satisfazer as sensações. Por isso que o amor, ele já é o sentimento por excelência, já é algo muito mais refinado, né? Que nós vamos buscando através das nossas evoluções. Tanto é que, num dado momento, que Jesus chega na humanidade para falar desse amor. Já era um ponto em que nós já podíamos ter entendimento e desenvolver, pelo menos a maioria dos espíritos que ali estavam. Muitos, até hoje, têm dificuldade em entender e aceitar o amor que Jesus falava, né? O amor aos inimigos. Isso para muitas pessoas é um absurdo. Muitos de nós aqui, estamos falando aqui espíritas, já temos esse entendimento.
Lógico que não dá para a gente amar o nosso inimigo como a gente ama uma mãe, como a gente ama um filho, mas ter um amor mesmo no sentido de respeito à criatura e às suas dificuldades. Então, é muito interessante a gente falar isso, que por mais que estejam os selvagens numa vida de infância, é uma infância relativa, porque eles já não estão mais respondendo apenas aos instintos, né? Como os homens das cavernas lá, né? Que eles só se preocupavam em se proteger do frio, procriar e se alimentar, né? Eles estavam ali ainda só respondendo a instintos, só a sua subsistência, né, a sua conservação. Uhum. Os nossos selvagens já respondiam às paixões, né? Então já tinham. Então é legal esse aqui que ele responde, que ele dá mais uma dica ali de como é a progressão, né? Pode falar, Eduardo. Então a gente chega à conclusão Uhum. que todos nós somos espíritos velhos. Isso, Somos espíritos bem antigos já. Não tem espírito exatamente. infantil aqui na Não Terra, tem. porque se aqui é um planeta de provas e expiações, Exato. então Nós nós já não passamos somos. pela infância e já Já bem passamos. claramente deixamos de ser primitivos, né? A nossa forma, a nossa busca constante da atual forma de se viver em sociedade mostra muito como nós deixamos de ser primitivos, né? A nossa forma de viver, a forma como a gente busca o bem-estar, como a gente valoriza essas questões, né, de bem-estar para a família, para nós, a gente busca através do trabalho. Então, tudo isso já demonstra para a gente que já nós, ó, há muito tempo, não somos mais seres primitivos e que já não estamos mais na infância. E o nosso entendimento e a nossa constante busca pelo amor mostra também que a nossa busca, a nossa briga, a nossa luta, que é realmente o que o Espiritismo fala e o que Jesus sempre falou, é que nós estamos brigando para deixar de ter apenas os sentimentos, né? De responder simplesmente às paixões, né? À nossa satisfação, né? No caso, então, ao nosso ego, deixar de ser tão orgulhoso, deixar de ser avarento, né, e tantas outras qualidades que são relativas às paixões. Nós estamos num caminho onde nós estamos buscando realmente o amor. E todas as situações que a gente vive, né, em sociedade, aqui encarnada, é justamente para aprendermos a amar. Todas as nossas lições e tudo que Jesus nos ensinou remete a um único aprendizado, um maior aprendizado de todos, que é aprender a amar. Então, Jesus nos ensinou a amar em todas as situações, né? E, inclusive, na que a gente mais tem dificuldade, que é amar, ou pelo menos ter um respeito, né? Uma compaixão por aquele que nos causa a maior dor de todas, que talvez seja a injustiça, né? E todas as suas prerrogativas, né? Quer dizer, Jesus sofreu a pior de todas as mortes, que é a morte do bandido, sem nunca ter roubado, nunca ter feito mal a ninguém, pelo contrário, e ainda assim, no final, demonstrou compaixão e amor àqueles que estavam ali, né, fazendo todo aquele mal a ele. Então, Jesus sempre nos ensinou o amor e é isso que nós estamos aqui a fazer, né, tentando nos desapegar das nossas paixões para realmente desenvolver esse amor, né, esse sentimento por excelência que é o amor. Então, muito legal essa resposta aqui. Aí ele fala assim também, né? As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento. Olha aí que legal. Então, se a gente antes só Uhum. tinha instintos, a gente passa a ter as paixões. Ter paixões é um sinal de desenvolvimento? É isso que Kardec está falando. Uhum. De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição, né? As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germe. Então, quer dizer, está lá em estado latente, esperando algo, né, para que possa eclodir, né? Enquanto nós estamos na vida primitiva, respondemos apenas aos instintos, à medida que a gente vai evoluindo, desenvolvendo, a gente começa a ter paixões e sentimentos, né? Tudo isso fruto do desenvolvimento do nosso eu, né? Do reconhecimento, né? De se aperceber. Então, conforme a gente vai vendo o que a gente gosta, o que deixa a gente feliz e satisfeito, a gente vai indo atrás. Até que chega um momento que isso já não nos satisfaz mais, porque nós somos realmente muito complexos e temos uma potencialidade infinita. Chega um momento que a gente
fala, nossa, eu não quero viver uma vida assim, né? Buscando satisfazer os meus desejos, apenas olhando para mim, porque é uma coisa que eu sempre falo e é uma grande verdade, a gente pode sempre observar, nós nunca vamos estar felizes se quem estiver à nossa volta também não estiver. É uma coisa assim realmente impressionante. Você pode estar ali. É lógico, não são todas as pessoas que chegam nisso, mas é uma coisa até um pouco comum. Se você está num restaurante, comendo, satisfeito, feliz, olhando a sua família em volta ali, e você olha lá para fora e vê alguém, uma mãe, uma criança, pé no chão, passando fome, aquela sua felicidade se esvai no mesmo momento. Então, isso demonstra uma condição nossa como ser realmente criatura de Deus. A gente começa a parar de querer olhar tanto para a gente e querer que todos também sejam felizes ou que estejam em paz. Uhum. Eu acho que é o que traz assim essa sensação de paz para a gente, né? E é uma grande dificuldade a gente encontrar essa paz no mundo de provas e expiações, é porque a gente olha para o lado e vê muita miséria, muita fome e muita dor. No mundo de regeneração, onde muitos vão estar preocupados com a caridade, em ajudar os outros, essas cenas vão diminuindo e, consequentemente, vai tornar-se, então, ali uma forma de viver muito melhor. Você vai olhar para a volta, não vai ver tanta dor e sofrimento, embora ainda vai existir no mundo de regeneração. Pode Uhum. falar, Eduardo. Então, por isso que tem aquela frase, que a felicidade não é desse mundo. É, Por dois motivos. Primeiro, pela própria condição da Terra de ser provas e expiações, e segundo, porque o nosso planeta não tem todas as potencialidades que a felicidade pode dar. Ou seja, imagina, tudo que é de felicidade de bom, a Terra ainda não tem condições. Não fisicamente ainda é impossível. Ou seja, então a própria Terra não está preparada para essa felicidade. E ela não é daqui mesmo. Ainda vai precisar muita coisa acontecer para que aqui seja realmente um planeta feliz, ditoso, né? Mas realmente não é deste mundo, é a felicidade plena, né? É lógico que Deus é infinitamente misericordioso e é o que eu falo também, né? Que a gente pode observar se a gente olhar na nossa jornada os momentos de tristeza, de calmaria e de felicidade, né? A gente vai ver que de calmaria e de felicidade, esses momentos são muito maiores do que os de dor. Então a gente sofre, tem os problemas, as dificuldades, as expiações, mas se a gente olhar ao longo da nossa vida, realmente, nós vamos ter muito mais momentos de calmaria e de felicidade do que de dor, né? Porque realmente Deus é muito amoroso, realmente misericordioso com todos nós. Pode falar, Eduardo. Então, você vê que um exemplo de mundo de regeneração, Uhum. a gente pode, que a gente vê nas literaturas, principalmente do André Luiz, é o nosso lar. Hum, Nosso lar, a colônia, é um isso. exemplo de regeneração, E por quê? né? Porque também é uma escola lá. Lá Exato. também é uma escola. Você vê que, e é uma coisa que a gente vai ler aqui na frente, né, as características do mundo de regeneração, é justamente que o poder, ou as pessoas que exercem o poder, não exercem por força, né, ou simplesmente por maioria de Uhum. votos, mas Uhum. pela pureza das suas ações, pela elevação dos seus pensamentos. Então, quando nós começarmos a ser governados, ou os governantes do nosso mundo aqui forem realmente, ou estiverem exercendo o poder justamente pela grandeza do seu coração, pela elevação dos seus pensamentos, é que tudo vai mudar. É como no nosso lar, né? Como o André Luiz às vezes chega lá para consultar o ministro e tal, e ele fica ali, se sente honrado pela pessoa estar indo lá procurá-lo, né? Quando na verdade é muitas vezes o contrário, né? Então, e quem exerce o poder aqui também, né? Lá é pela grandeza, pela elevação moral, pelo conhecimento, né? Então, é uma característica que vai ter realmente no mundo de regeneração é esse. E os governantes vão ser governantes não por força, não por manobras, mas sim pela grandeza do pensamento. E quem vai colocar lá vai prezar justamente isso, alguém que tem uma elevação moral, que tem uma elevação de pensamento. E isso tudo muda as diretrizes, né, do caminho, né? Porque aí você deixa de ter uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa
visando apenas valores econômicos, né, para um pequeno grupo de pessoas, e sem se preocupar com a grande maioria, né? Então isso vai mudar. É só um exemplo. Se a gente imaginasse, por exemplo, se fosse Chico Xavier o presidente do Brasil, seria muito difícil, porque a gente não estaria preparado. É muita bondade para poucos corações, Uhum. né, que não tem tanta bondade assim. Logo, não daria certo. É preciso ter um conjunto, né? Mas é mais ou menos esse sentido, né? Se a gente tivesse pessoas como Chico Xavier no poder, tudo seria muito diferente, né? Mas é mais para a gente ter uma reflexão aí, uma analogia de como seria aí um planeta de regeneração. E é verdade, Eduardo, lá no nosso lar, a colônia, justamente nesse sentido, né? Porque lá os governantes, eles têm o pensamento realmente no coletivo, na caridade. E também é um lugar também onde o mal também Não entra, não entra, né? Se a gente lembrar bem, né, tem até uma passagem daquela moça, né, isso, ela tinha ajudado a cometer muitos abortos e tentava ali se esgueirar, isso, entrando. Só que é diferente aqui. Aqui a gente consegue enganar, mas lá não tem como enganar. Fica tudo no nosso perispírito, né? Que é, na verdade, o reflexo do nosso espírito, da nossa alma. Então, não é um castigo, não é alguém que tatuou nela, é a essência dela que está daquela forma. você vê, fala até das manchas que ela tem, de tanta, que cada mancha daquela Isso. é um aborto que ela cometeu. E não é que chegou lá e alguém tatuou, esse é o número um, número dois, número três. Não, esses pontos são miasmas criados pela própria Isso, consciência dela. Ela se lembra de exatamente. cada um daqueles lá. A gente É, consegue esquecer aqui, mas o nosso espírito não esquece. Fica gravado. Se a gente quiser relembrar, a gente relembra. Mas a gente não fica relembrando porque a gente não quer sofrer. Então a gente cria esse mecanismo de defesa, mas fica tudo lá gravado, tá, gente? Então Uhum. é nesse sentido. Ó, aí ele fala para a gente, né, que as paixões são um sinal de desenvolvimento, mas não de perfeição, tá bom? A gente vai ler então a nota de Kardec. Por favor, Marisa, se quiser ler então a nota de Kardec. A vida dos espíritos, no seu conjunto, segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao estado de infância, para chegar, por uma sucessão de períodos, ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio, nem a decrepitude da vida corpórea, que a sua vida, que teve um começo, não terá fim, que lhe é necessário do nosso ponto de vista, num tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. E o seu progresso realizar-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui-se, assim, de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso. Como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas, da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, na vida do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Olha aí, que Continua? legal. Não, Bacana, né? Isso aqui. porque você vê uma questão importante. Ele fala assim que a vida do espírito é como a vida do ser humano aqui realmente Uhum, encarnado, mas o espírito não conhece o declínio e nem a decrepitude. Ou seja, o espírito ele não tem esse envelhecimento. E ele também não é uma criança como o nosso corpo físico, né? Então uhum, não tem essa analogia, essa questão física, né? Ou seja, não necessariamente você vai ver um espírito que já tem 10 mil anos ou 20 mil anos, você não vai ver nele traços de uma pessoa idosa, de uma pessoa de idade. Então o uhum, espírito não envelhece nesse sentido, né? Mas que ele percorre, sim, a evolução como uma criança e dia a dia ele vai por acréscimo ali desenvolvendo e ganhando inteligência e progredindo cada vez mais, né? E a vida do espírito se compõe assim de uma série de existências corporais, né? Todavia,
Da mesma forma que na vida do homem existem dias que não produzem fruto, como a gente acontece, Uhum, né? Aqueles dias do nada, né? A gente uhum, fica na caixinha do nada, não faz nada, né? A gente fica lá enrolando, come, olha para o teto, né? E não não produz produz, nada. né? E É, assim também tem o espírito que muitas vezes, em algumas encarnações, ele não aproveita bem aquela oportunidade, né? Ele acaba estagnando, como a gente fala, né? Ele não vai uhum. regredir, né? O espírito não retrograda Mas nunca, não, mas não progride, ou realmente não não progride é verdade. assim, efetivamente, né? Então, da mesma forma. Então, é isso que é muito Uhum, legal. E uma coisa para a gente observar, né? Quando o André Luiz fala, né? Ele faz a comparação da nossa existência mesmo com a vida do espírito, né? Que é só um sopro, né? Um dia, né? Um uhum, século, né? Porque é exatamente isso, né? Para o espírito, um século, uma existência corporal é como se fosse um dia, é, né? Porque a capacidade, né? As potencialidades de desenvolvimento do espírito são tão grandes que uma existência é muito pouco para ele fazer. Embora a gente uhum. faça tanta coisa, né? Mas você vê dentro da possibilidade, né? Do espírito ainda é muito pouco. Ele precisa de várias vezes de um século, de séculos assim. E mais, ele ainda precisa aproveitar bem cada um desses séculos que ele ganha de Pra- oportunidade, né? é, Para poder evoluir mesmo, né? é, Então, é justamente isso, tá, gente? O espírito, ele para progredir, ele precisa das reencarnações. Ele passa realmente como uma criança, mas não realmente exatamente como uma criança, como a gente aqui. uhum, A gente nunca vai achar realmente uma criança no plano espiritual, a menos que o espírito ali queira se parecer com uma criança, não que ele seja um espírito de criança, porque mesmo que ele seja um espírito primitivo, ele ainda não vai se parecer com uma criança, né? Porque a criança fisicamente ela só é do corpo físico. Então, assim como também nós não vamos encontrar um espírito de 50 mil anos de vida com traços de velhice, traços de decrepitude, como ele coloca aqui, tá? Isso é bem legal, então, para a gente entender. Então, porque é, a gente sempre quer dar uma forma, né? Acho que a gente se acostumou tanto com essa questão, né, de criança, adolescente, jovem, idoso, e a gente acha que o espírito também é dessa forma, né? Quando na verdade o espírito ele é uma centelha, né? Ele é uma chama divina, ele se apresenta com um perispírito, né? Mas à medida que ele se depura, ele deixa de precisar do perispírito e ele é só simplesmente essa chama, esse clarão é, essência realmente divina, tá bom? Bom, Pedro, oi, pode falar. eu não estava sabendo como é que. Aí aqui é aquilo que a gente deve entender, que nós já estivemos, já tivemos diversas existências e vamos ter ainda outras tantas, porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas é, será que eu a gente já esteve, a gente já teve diversas existências e vai ter ainda, né? Porque o espírito, Isso, ele, é, porque ele vai são, progredir sempre. uhum, Uhum, pode falar. não, Ah, era e é isso. justamente Eu tenho uma dúvida sobre essa questão. pode falar. Uhum. Mas pode acontecer também dessa ser uma última encarnação? Ou só se eu tivesse, tipo, muito evoluída, nível Não. Madre Teresa? Por quê? O que que acontece? A evolução, ela se dá em diferentes mundos, porque o espírito ele vai estar em diferentes posições da sua Uhum. evolução. Então, nunca ele vai finalizar a sua evolução aqui no planeta de provas e expiações, né? Hum, Embora pode ser que um espírito em missão que esteja terminando a sua evolução possa aqui estar executando uma missão, né, aqui no planeta Terra. Mas isso é um caso assim raríssimo, acho que nem tem na história algo assim. Mas para a Uhum. gente entender. Agora, os espíritos realmente eles vão terminar a sua evolução em mundos apropriados. Então, ele vai estar Hum, já em mundos assim ditosos, felizes, né? E o momento exato que se dá essa evolução, esse final da evolução, como a gente estudou no capítulo anterior, ali no item anterior, é, é, essa nuance ela é muito sutil. Então não dá para dizer assim, nessa vida acabou, você evoluiu ao ponto de um espírito puro.
né? Então Uhum. não vai ser assim, tá? Mas pode acontecer, por exemplo, de um espírito que esteja aqui vivendo, não digo pela última vez, mas assim, passando desse estágio de planeta de provas e expiações para um de regeneração, por exemplo. Pode sim um espírito que esteja desenvolvendo uma grande atividade, né? Por exemplo, vamos supor assim, alguém como o Divaldo, que esteja desenvolvendo uma grande tarefa Uhum. na caridade, ajudando Uhum. muita gente, Uhum. e tudo mais. Então, vamos supor que de repente assim ele tenha a condição de receber um convite de ir então para um mundo melhor, um mundo de provas e um mundo de regeneração. De geração. E aí, quando ele desencarnar, ele vai para um orbe de regeneração e começa ali a reencarnar lá, tá bom? Mas a gente está Entendi, sempre passando de mundos e esses mundos são apropriados à nossa evolução. entendi. Diego, deixa Sim, eu, pode falar. como a gente vê em várias literaturas que a Terra vai passar de expiação e prova para mundo de regeneração. Verdade. Isso quer dizer que nós vamos para nós, né? Que se a gente não tiver assim desenvolvido, se a gente não tiver evoluído para ai, como é que eu vou te falar? Para uma condição de Se a planeta gente de não tiver regeneração, isso, se a gente não tiver a condição de estar aqui nesse mundo de regeneração, regeneração. a gente vai para um outro para um outro orbe que Isso. seja para continuar de provas e expiações, não é? É Exatamente, isso? É. Marisa, exatamente. Uhum. Olha, o que É. acontece? À medida que o mundo, no caso a Terra, vai evoluindo, vai melhorando para se aproximar ao mundo de regeneração, Uhum. espíritos que não estão mais, que não conseguem mais estar na Acompanhar, né? sintonia, acompanhar, é, Uhum. para a sua evolução e para não atrapalhar a evolução dos que aqui estão, eles já vão automaticamente sendo direcionados a planetas, né, a mundos mais condizentes com Uhum. a sua realidade, com o seu grau de evolução. E é Uhum. uma forma de ajudá-lo na evolução dele e também levando consigo os aprendizados para esses mundos um pouco, né, entre aspas, mais atrasados, para também Uhum. ali adiantá-los, né? Então, Uhum. é uma coisa assim que vai gradativamente. Então, à medida que os espíritos estão aqui e não conseguem mais acompanhar, né, o seu pensamento, as suas vontades, né, não condizem com o mundo de regeneração, eles vão automaticamente sendo levados, né, por misericórdia divina, não é uma punição, eles vão sendo levados para outros orbes condizentes com a evolução dele, no caso, mundos de provas e expiações, que estejam Uhum. de acordo com o entendimento dele, até que ele esteja preparado para ir para um mundo de regeneração. O planeta Terra, assim como nós, estamos todos regidos pelas leis divinas, pelas leis de Deus, né? Uhum. E a lei de progresso é uma dessas leis, né? Que diz que tudo deve progredir. Então, Uhum. não importa o que nós façamos, a Terra vai progredir, ela vai ir por Vai. um outro estágio. Uhum. E quem vai fazer com que isso aconteça somos nós. À medida que Uhum. nós vamos progredindo, nós vamos cuidando melhor dela, criando condições melhores, e Porque ela vai respondendo a isso. e é também no coletivo, né? Que nem a gente viu lá que No não outro é, não é item. só, não é só individualmente, Não, que tudo é é coletivo. é, Inclusive, né, na palestra passada, agora de quinta-feira, o Valtinho falou justamente dessa questão, dando o uhum, exemplo de Jesus. Que Jesus, quando veio aqui fazer a maior de todas as tarefas que o planeta já conheceu, que foi trazer esses ensinamentos, ele não fez nada sozinho. Primeiramente, ele escolheu aqueles 12, né, os uhum, apóstolos, mas além dos 12, tinham, acho que não sei, acho que mais 70 que eram assim os transmissores, né? Que eram aqueles que uhum, levavam de boca a boca as outras palavras, né? Então tinham os mais próximos, mas tinham aqueles também que difundiam. uhum, Então estavam todos ligados naquela tarefa, né? E Jesus aglomerou, aglutinou muitos corações em torno dessa grande missão dele, né? Pessoas uhum, inteligentes, capacitadas para escrever, como o caso de Lucas, que veio depois, uhum, pessoas assim mais assim com jeitão do povo, mostrando realmente que era possível e que também não era nada distante da própria realidade, no caso de uhum. Pedro, né, que era aquele turrão, né, que era. Era, uhum, Então, a gente vê que sempre é no coletivo. E por quê?
aí a gente lembra de mais uma lei divina, que é a lei de sociedade, onde mostra que tudo, todos os seres, desde a formiguinha até nós, estamos sempre ali buscando viver em sociedade e juntos, né? Construindo, onde cada um tem o seu papel, onde todos nós buscamos a mesma coisa. Se a gente pegar lá a Uhum. colônia de formigas, tem as operárias, tem lá as do exército ali, né? As que brigam, defendem, tem a rainha, Uhum. mas todos eles querem o Pronto. progresso da colônia, o Uhum. crescimento e que todos continuem vivos, né? Uhum. E nós fazemos a mesma coisa. Pode falar, Eduardo. O nosso próprio corpo, assim. O As nosso próprio células. corpo, isso, é dentro de nós também tem essa grande sociedade e é uma coisa assim muito doida, e maravilhosa quando a gente fala da questão das bactérias, porque na verdade só dá certo porque todas elas vivem juntas, né? E uma ajudando a outra. Se a gente pegar as bactérias da boca, da flora intestinal, Uhum. né, as outras bactérias, essa mecânica com que elas trabalham ali juntas, é isso que faz dar certo, né? Quando há qualquer dissonância entre uma e outra, a gente fica doente, né? Quando Sim. uma está mais do que a outra, a gente já Uhum. dá a doença, dá a coceira, dá os arranjos e tudo mais. Então, Uhum. você vê como tudo está em sociedade, né? Realmente é uma lei divina mesmo e tudo está, né? Então, é nesse sentido realmente, vai ser sempre no coletivo, né? E uma outra coisa muito bonita que a gente observa, por exemplo, dentro da lei de destruição, como a lei de destruição, ou tanto a lei de conservação também, ela faz com que a lei de sociedade também ajude na conservação, ou mesmo na lei de amor. Uhum. Por exemplo, eu falo na questão de uma destruição da natureza, né? Uma catástrofe, uma coisa do tipo, né? Faz a destruição daquele meio físico, mas a lei de sociedade e a lei de amor faz com que tudo se reconstrua e Uhum. fique muito mais forte, né? Como a gente Uhum. vê em Brumadinho, a gente vê Uhum. do furacão Katrina, né? A gente vê como as pessoas se uniram assim de uma forma assim tão grande, como rico e pobre deixaram de ser rico e pobres, né? E Uhum. começaram a atuar num bem comum. Então, eu vejo muito nesse sentido. As leis realmente estão sempre ali agindo em nós para fazer com que a gente progrida, né? Então, vai ser assim, sempre no coletivo mesmo, tá bom? Ó, Ai, dá tá, licença aqui. pergunta, Peraí. É tá o meu bom. alarme aqui, peraí. Ai, pronto. Eu coloquei Ó, o alarme para as 19 e no fim coloquei despertou. errado ali. Não, tudo bem, já tá desligado já. Tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos para. A pergunta agora 192. Você lê, por 192, favor, né? então, Eduardo? O Eduardo lê um Bem, pouquinho. Uhum. Isso, 192. Por favor. 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Uhum. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. Moralidade. E se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que eu faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. 192A.
O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. 193. Pode o homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Em sua posição social, sim. Como espírito, não. 194. A alma de um homem pode animar noutra encarnação um corpo de um celerado? Não, pois ela não pode degenerar. 194a. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se ela se arrepender, e então será uma recompensa. Uhum. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Nossa. Bom, gente, olha aí. É muito legal mesmo, né, esse item aqui sobre transmigração, Nossa, para a gente poder realmente entender como se dá e ter algumas noções também. Por exemplo, como se dá em tempo, né? A gente viu que o espírito é como numa vida aqui corpórea, né? Ele precisa de passar pela infância. A infância ali seria realmente o período mesmo do espírito primitivo. Ele vai depois adquirir certa evolução quando tiver as paixões, né? Ainda que não seja realmente uma grande evolução, mas ele deixa de ser primitivo. Depois ele vai ali, através das outras reencarnações, ali adquirindo mais inteligência e tudo mais. Só que daí ele faz uma pergunta o seguinte, né? Uma coisa que a gente pensa muito, por exemplo, em algumas religiões que dizem justamente isso, né? Se você viver uma vida de bem, viver uma vida mesmo seguindo os mandamentos de Deus, quando você terminar essa existência, você vai diretamente para o paraíso. Mas se você viver de maneira errada, não respeitar os mandamentos e tudo mais, você vai realmente para o inferno. Ou seja, é justamente isso que Kardec está querendo saber. Se numa existência só, por uma conduta perfeita, pode o espírito superar todos os graus e se tornar espírito puro, né? Sem passar pelos graus intermediários. E aí a gente sabe que a evolução não dá saltos. A evolução ela precisa passar pelo processo. E é muito legal como o espírito aqui explica isso para Kardec, né? Porque ele fala assim que o homem o que o homem acredita ser perfeito está longe da perfeição, porque essa Uhum. perfeição que o espírito entende é de acordo com o grau de inteligência, de conhecimento que ele adquiriu. Então, na certeza mesmo que ele ainda não tem uma concepção maior, porque ele ainda não adquiriu essa consciência. Então, ele ainda não tem uma concepção de perfeição maior, ou mais pura, mais elevada, mais perto da perfeição absoluta, porque ele ainda não adquiriu esse conhecimento. Ele não passou por situações ainda que façam com que no seu banco de dados tenha essa informação. Ele trabalha com o que ele tem no banco de dados dele. Então, há qualidades que lhes são desconhecidas e que não podem compreender, né? Muitas vezes, se a gente pegar e comparar, por exemplo, o que os fariseus entendiam por perfeição, né? E aquilo Uhum. que Jesus estava apresentando para eles. Eles não tinham capacidade de compreender aquilo que Jesus estava passando. E o que Jesus estava passando é a perfeição,
né? É o amor absoluto, né? É a caridade, é a abnegação, é amar a Deus sobre todas as coisas. Quem consegue ainda hoje falar que ama a Deus sobre todas as coisas? Sendo que a gente ainda tem tanto apego a bens materiais, a gente tem tanta Uhum. dificuldade de nos desapegar. E olha que a gente às vezes tem dificuldade de nos apegar de bens materiais em detrimento de pessoas que precisam mais do que nós. Então, Sim. é realmente o amor ali que é, e a gente tem dificuldade. Então, você vê que a gente ainda, dentro do conhecimento, a gente ainda não consegue praticar realmente a perfeição, né? Então, ele fala, e aí o Espírito continua dizendo para a gente, ó, ele pode ser tão perfeito quanto o permita a sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança precoce, né, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de atingir a idade madura. Na juventude, ele vai passar por aprendizados que vão ali ajudá-lo também na vida madura, para que ele possa fazer as coisas certas na vida madura. Uhum. É como uma criança, por exemplo, que se ela não brincar, se ela não desenvolver atividades motoras, né, coordenadas, ela vai crescer sem habilidades, por exemplo, de jogar uma bola num círculo. Ela não vai ter a destreza para isso, né? São crianças que, por exemplo, se não tiverem esse desenvolvimento na educação física, por exemplo, na escola, são crianças que não vão poder, dificilmente vão conseguir dirigir. Entende? É uma analogia, mas é justamente disso. Você tem Uhum. coisas que você aprende na infância e na juventude, que se você não aprender certo ou não passar por esse aprendizado, chega na madureza, você não vai saber fazer. Você vai penar muito, vai ter muita dificuldade, né? Então, é disso que ele está falando. Você precisa passar por esses estágios para Passar você se por esses. fortalecer. Exato, Uhum. né? É como um doente também, que antes dele melhorar, ele tem um período de convalescença dele, ele precisa um período de recuperação. Então, há essa necessidade desse período. Então, não há como o espírito evoluir numa existência só e Uhum. chegar à perfeição, tá? É como respondendo até um pouco da pergunta da Ana também, né? Não há como o espírito, numa encarnação, chegar e terminar. Ele precisa passar por essas encarnações, por esses períodos. É aí que ele vai realmente ganhar inteligência. E tem um outro detalhe que ele fala aqui, que é a inteligência, né? A gente desenvolve tanto moral quanto intelectualmente. E às vezes numa encarnação a gente foca tanto nos estudos, né? Tanto às vezes até em estudos sociais, realmente a gente desenvolve realmente bastante estudo e atividades em prol da sociedade, dos desvalidos, dos mais que têm mais dificuldades, mas isso ainda não garante que a gente evolua moralmente, né? Muitas vezes, tá bom? Deixa eu só ver esse daqui só, e aqui no finalzinho, o espírito deve avançar em ciência e moralidade, como eu acabei de falar, né? E ele não Uhum. progride senão num sentido, é necessário que progrida também no outro. Às vezes a gente vê espíritos que vêm aqui com a parte intelectual, né, mais desenvolvida Sim, realmente, com sim. Uhum. bastante, mas são pessoas que não conseguem praticar a Moralmente não. caridade, não Uhum. conseguem amar o próximo, têm dificuldades com os filhos, com a Uhum. esposa, Uhum. falam de coisas elevadas, mas não conseguem praticar. Pode falar, Uhum. Eduardo. Eu vejo assim, Uhum, que a evolução vai nos levar também a sermos independentes. uhum, Sermos independentes, porque nós não vamos ficar. Por que que nós estamos evoluindo? Justamente para isso, para sermos independentes, para nós sabermos, já vamos distinguir o que é certo, o que é errado, o que devemos fazer, o que não devemos. Então, é como uma criança mesmo, que vai é, sendo ensinada a caminhar, vai aprender a isso. atravessar a rua, vai Uhum. aprender a ir na escola sozinho, é tudo isso. Exato, exato. E essa comparação que você fez é justamente isso que a gente falou da questão, por exemplo, do espírito que ele é em estado primitivo, ainda não tem o seu livre-arbítrio desenvolvido, que ele precisa de espíritos superiores o guiando. Vai chegar um momento em que nós podemos escolher a escola que nós vamos, que curso nós vamos fazer. Eu estou falando de reencarnação. Que chegou o momento, lógico, para todos nós aqui já estamos dessa forma, em que a gente participa dessa escolha, né? A gente escolhe que Uhum. escola a gente vai, se é uma escola particular, se é pública, se a gente vai
escolher realmente trilhar quais as matérias que a gente vai estudar. Então, é justamente disso. À medida que a gente avança, desenvolve, a gente vai amadurecendo, a gente começa a ter mais responsabilidades, e responsabilidades conosco, com a nossa evolução, com o nosso progresso. Vamos ali nesse caminho, entre aspas, individual, mas interdependentes, né? A gente precisa e a Com gente evolui, a autonomia, gente né? Com autonomia. e isso com Com autonomia, mas autonomia. sempre na responsabilidade de atuar Uhum. coletivamente. Lembra, Sim, né? sim. Porque a gente Uhum. evolui, mas também nós participamos da Mas, evolução dos uhum, outros, né? Porque um ajuda o outro. uhum. Exato. Sozinho, O que seria de uma escola sem professores, né? Alunos ingressando sem que tivesse alguém com algum conhecimento, alguém mais avançado que nós, né? Seriam cegos conduzindo cegos, não é isso? Então, é justamente, nós estamos, sim, cada um evoluindo individualmente, mas Uhum. para contribuir coletivamente. E foi isso que aconteceu na nossa jornada, desde que saímos das mãos do Criador, lá de simples e ignorantes, tá? A gente vem realmente agora já num processo onde a gente atravessa a rua sobre os olhares dos nossos mestres, não antigamente como nós andávamos de mãos dadas, né? De A mãos gente, dadas, é a verdade. gente antes ia de mão dada com ele, agora eles ficam de Agora supervisão, eles vão olhando a gente atravessando, né? E a gente vai ali lembrando de tudo que ele nos ensinou para escolher as coisas certas, né? Até o momento em que a gente vai ser, então, tutores, né? A gente já vai saber o caminho certo, vai trilhar, e a gente vai estar ali segurando as mãos de alguém ou auxiliando mesmo para poder. supervisionando com o olhar. Uhum. É isso daí. Bom, aí ele fala assim, né? Pode o homem, ao menos, assegurar nessa vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Olha que legal, né? Porque é o que Jesus falava. É, Ele sempre falava da consolação no futuro. E se trata justamente disso. Se a gente fizer o certo agora, não é a garantia de que a gente vai ser feliz e vai ser abençoado e vai ser tudo certinho agora. Mas é que no futuro nós vamos sofrer menos, porque é o nosso plantio, é o que nós estamos plantando e iremos colher. uhum. Então, ele responde: sim, sem dúvida, o Espírito responde. Ele pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Uhum. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Então, cada um de nós agora, a gente que tem esse conhecimento, precisamos estar preocupados com isso. Não na questão de uma preocupação exagerada, mas precisamos estar atentos com o que nós fazemos, aquilo que atrasa a nossa evolução, aquilo que nos causa dor, aquilo que nos impede de avançar. Tem coisas que a gente sabe que está atrapalhando a nossa evolução, nossa evolução realmente, né, em outras existências, e aqui a gente ainda fica encontrando desculpas para esconder, para maquiar, para amortecer, para amortizar a questão. Nós precisamos ter responsabilidade, olhar e falar assim, olha, putz, eu faço isso e isso atrapalha a minha evolução aqui, isso fica claro. E se eu não fizer alguma coisa para mudar agora, lá no futuro eu vou continuar sofrendo e provavelmente eu vou sofrer mais. Eu vou aumentar a extensão e o tempo desse sofrimento até eu aprender. Então, vamos começar agora, a realmente mudar essas coisas, essas situações, essas ações que a gente faz que vão nos atrapalhar, porque essas salas estão atrapalhando agora, vão nos atrapalhar no futuro. E olha, gente, é uma coisa assim muito importante, porque todos nós, sem exceção, podemos olhar para a nossa vida e reconhecer esses pontos. Porque lembra que eu falei? Muda-se o cenário, mudam-se os atores, mudam-se Mas até os figurantes, uhum. mas o enredo é sempre o mesmo. É. É só olhar ao longo da nossa vida as coisas que se Uhum. repetem, as coisas que a gente faz de errado, que a gente tem consciência que faz de errado, coisas que a gente tem consciência e a gente tenta maquiar, esconder, ou fingir que não é bem assim, né? A gente pinta, faz Uhum. um desenho em cima, fala, não, não é bem assim. Fala, não, é assim sim. Se Uhum. está contrário aos ensinamentos de Jesus, se está em contrário às leis divinas, né, no caso, a lei de Deus, os 10 mandamentos, está errado sim. E Uhum. precisamos consertar, tá? Então, é dessa forma que nós vamos poder abreviar as dificuldades do caminho no futuro, tá bom? E aí ele continua: um homem, em suas novas existências, pode descer mais baixo que na atual? Isso é muito legal.
É muito importante, porque ele fala justamente dos dois medos que o ser humano tem. Primeiro, a questão de quem tem uma posição social elevada ou quem tem uma posição baixa, fica com medo, por exemplo, numa próxima existência, eu posso vir pobre? Ou se eu vim pobre, 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 pobre nessa vida, eu posso vir numa outra vida rico ou eu vou também reencarnar rico, vou reencarnar pobre de novo? Uhum. E claro que os espiritualistas, né, as pessoas que já não pensam tanto nisso, pensam na questão espiritual, também têm o medo de saber se eu posso vir numa condição inferior. Por exemplo, gente, você viveu a vida inteira tranquilo, não causou mal a ninguém, não roubou ninguém, não matou ninguém, você não foi preso, você não passou por todas essas dificuldades da prisão, do envolvimento com o crime e tudo mais, né? Será que numa vida futura eu posso, de repente, vir dessa forma, então? E aí é o que ele responde, ó. Como posição social, sim. Como espírito, não. Uhum. Ele está dizendo para a gente assim que por posição social, sim, até por questão realmente de aproveitamento e aprendizado nosso. Uhum. A gente vem como rico, como pobre para desenvolver as nossas capacidades e as nossas qualidades. Mas se você já tem consciência de que você não pode matar, que você não pode roubar, Pode roubar. que em todas as situações você prefere a miséria, a pobreza, você prefere ficar debaixo da ponte do que ter que tirar alguém, a vida de alguém ou tirar algo de outra pessoa, algo que não é seu. Se você já tem isso dentro de você, isso já é um conhecimento adquirido, uma qualidade adquirida pelo espírito. Então não Uhum. há uma outra situação que fala, nessa vida agora você vai vir bandido, você vai sofrer todas as... Não, porque provavelmente você deixou de ser isso ou de passar por essas situações porque você já passou por elas antes. Uhum. O que eu quero dizer, se você tem a plena consciência de que tirar a vida de alguém é errado, provavelmente você tem adquirido essa consciência através das reflexões dos erros do passado que você cometeu. Ou seja, dos arrependimentos e das expiações e reparações que você vem fazendo nas suas encarnações por conta dos erros do passado. Então, se hoje eu tenho essa plena consciência de que é errado, que não se deve tirar a vida de ninguém, que é melhor que você pereça do que você fazer com que o outro pereça pela espada ou qualquer outra coisa, esse é um entendimento, um conhecimento adquirido do espírito e está na Uhum. essência dele, né? Então ele prefere se pôr em condições de fuga, de se esconder, do que ter que chegar numa situação em que ele tem que tirar a vida de alguém, ou que ele prefere então passar pela miséria do que ter que roubar de alguém. Então o espírito ele não vai retroagir, ele não vai regredir nessa situação. Uma condição que ele ganhou, a sua essência, essa elevação, é dele. A caridade, por exemplo, é algo que o espírito ele adquire, né, ao longo das suas jornadas, das suas reencarnações, e isso é dele. Não importa se ele vem pobre ou se ele vem rico. Essa é uma condição do espírito. Então, ele vindo pobre, ele vai ser caridoso. Ele vindo rico, ele vai ser caridoso. Sim, sim. Você entende? Então, essa é uma condição do espírito. Não importa a questão social, ele vai sempre prevalecer a sua Vai essência. sempre. Uhum. Uhum. É o que a gente vê. Às vezes a criança é pobre, passa por um lar desestruturado, apanha dos pais, da mãe, não sei o quê, mas ele nunca entra para o crime e ele procura uma forma de sair daquela situação e se Uhum. desenvolver e crescer. É do espírito. As pessoas não entendem, nossa, mas por que que uns são assim, outros são... O espiritismo explica. É o Uhum. espírito nasceu ali, naquela condição social, mas a sua essência é diferente. Não permite que ele se contamine, vamos dizer assim, porque o que está na sua essência é muito forte, está muito sedimentado ali. E o contrário também. A pessoa que ainda tem essa sedimentado nele a maldade, ele pode nascer num lar bom, ter tudo na vida, ter boas escolas, carro, dinheiro e tudo, ele ainda vai se Tudo tornar um igual. criminoso, porque está na essência dele. Ele É no sempre vai caráter, né? no É caráter. Então, no um caráter. exemplo, um exemplo rapidinho, eu tenho um Uhum, primo, né, que foi adotado,
Mas, assim, sempre soube da verdade desde pequeno, e desde pequeno sempre teve tudo, extremamente mimado, assim mesmo, tudo. Uhum. Mesada, desde sempre e tal. Nunca faltou nada financeiramente, e muito amor também da minha tia. Tem o problema que o pai é alcoólatra. Só que Uhum. ele começou a vender droga. Começou a É. vender droga embalada sem precisar, porque ele não precisava. E foi preso e ficou preso uns 3 anos, e a minha tia indo visitar. E agora ele não parou, sabe? E você vê justamente o que que é. Às vezes, né, aqui só fazendo um parêntese e tal, a gente não sabe exatamente o que que é o do espírito, mas imagina-se que é um espírito que lamentou muito a sua má sorte em outra existência por não ter tido a oportunidade ou por não ter nascido num lar realmente abastado, e aí então por isso Uhum. ele enveredou pelo caminho do mal. E se ele tivesse nascido num lar assim rico, com paz e amor e tudo mais, ele não teria sido uma má pessoa. E aí, então, numa existência seguinte, dá-se a oportunidade dele nascer um lar assim, para que ele possa estar ali de frente com a prova dele. E agora? Você está aí com tudo nas mãos, você vai fazer o quê? E aí você vê que a essência dele, ele acaba ainda deixando prevalecer, Uhum. né? É só um parênteses, não quer dizer que seja exatamente isso, mas Não, sim. Mas, e eu falo que essa mudança de posição social nas encarnações serve justamente para isso, para que o espírito coloque em prova aquilo que ele tem de entendimento que ele adquiriu, né, na erraticidade ao avaliar as suas vidas pregressas, né? Uhum. Então, e bate mais uma vez de frente, o que é da essência do espírito não muda. Se ele adquiriu um grau de elevação em algum sentido, seja do amor, seja na caridade, né, seja no trabalho, isso ele vai levar em todas as suas existências, tá? Sempre vai prevalecer. Pode falar, Eduardo. É que nem quando você citou há uns tempos atrás sobre tirar a vida de um Uhum, outro ser humano. certo. No caso de uma guerra, por exemplo, você está se defendendo. Uhum, Você tirar a vida de outro ser humano para você se defender. Mas isso, a partir do momento que você sente prazer em tirar a vida do outro, exato. aí já é Enquanto complicado. em qualquer situação você sempre escolhe tirar a vida, isso é do espírito. Lembra, a gente uhum. tem a questão da conservação. E, inclusive, no Livro dos Espíritos vai falar sobre essas questões da guerra, realmente, como o espírito ele tem, assim, uma certa... É relevado, vamos dizer assim, a situação, né? Porque É ele para evitar está... ao máximo. Isso. Para evitar A ao gente vê, máximo. por exemplo, tanto em relatos como em filmes, né, principalmente na Guerra do Vietnã e tudo mais, do Iraque também aconteceu muito isso, de situações desnecessárias, que houveram até Uhum. depois julgamentos e tal, né, de crime de guerra, mas de pessoas que não havia necessidade de você, às vezes, era uma família, não tinha armas, não tinha nada, mas você entrou e exterminou todo mundo. Então, isso é uma condição do espírito. É um espírito que ainda sente prazer em tirar a vida do outro. São Mas, ô, espíritos. Diego, mas aí entra a psicopatia, né? Então, a psicopatia, na verdade, ela é uma questão do espírito. O reflexo que isso vai ter no corpo físico nada mais é do que uma emanação, mesmo uma projeção do próprio espírito na matéria. O Hum, cérebro ele só vai responder a uma questão que já é do espírito. A formação do cérebro, né, ela acontece depois. Quem determina realmente ali a questão do cérebro é o perispírito. Então, a psicopatia, vamos dizer assim, ou a causa está no espírito. O efeito hum. que a gente vê, que a medicina observa no cérebro e tudo mais, Que não é o que nasce sem a química, né? isso, não é o que determina isso, né? O que vai determinar é o próprio espírito, é a própria organização do espírito. Isso a gente vai estudar na Gênese também. De que Hum. forma que o espírito, né, pode projetar e moldar o desenvolvimento do corpo físico. Então, tudo, a causa de tudo está no espírito, né? Então, os efeitos todos advêm sempre do espírito. Então, a gente vai sempre observar que a questão é do espírito. Por exemplo,
quando a gente tem um espírito que vem para cá, como um serial killer, algo do tipo, que tem essa psicopatia, né, que tem esse problema mesmo, né, é o espírito. Muitas vezes é um espírito que saiu pouco tempo da primitividade, né, ou que está no início ali das provas e expiações, ganha a oportunidade de vir aqui, ou que nas suas encarnações desenvolveu isso, né? Porque o espírito ele tem a questão das escolhas. A gente, por exemplo, sente prazer com algo que a gente sabe que não é certo, ou que a gente sente prazer no excesso daquele prazer e a gente fala, não, olha, não é legal esse excesso, a gente diminui o livre-arbítrio. A gente vê o que está errado e tenta cercear de alguma forma. O espírito também é um livre-arbítrio. Ele pode dar vazão àqueles sentimentos e não ter um controle, ou não querer ter um controle. Ele preferir a saciação ali, né, o saciar das suas vontades, dos seus desejos. É uma coisa muito complexa, é por isso que ele precisa, às vezes, de várias existências, É isso que eu ia cometendo esses perguntar. erros. Porque pela Aí, ciência, o psicopata não tem cura, né? Então ele ele não teria tem que, em cura. outra vida, Ele teria que renascer, ele tem que nascer de novo. Ele precisa nascer de novo. E às vezes ele né? precisa passar na erraticidade. Às vezes a complexidade do problema dele é tão grande que ele não pode nem realmente escolher uma nova encarnação. É necessário uma encarnação compulsória. Ele Compulsória. vai, às vezes, compulsoriamente reencarnando Uhum. para que ele Hum, possa ali, de momento, ter reflexão ali das ações que ele vem cometendo e observar todas as vezes que ele comete o erro, as pessoas com que ele faz sofrer, o que ele causa. Às vezes, somente o tempo, o excesso daquilo é que vai fazer com que ele não queira mais aquilo. Por exemplo, como comer doce, vamos dizer assim. A gente come o doce, gosta, tal. Só que se a gente pegar e comer uma tonelada de doce, a gente vai chegar e ficar enjoado, não vai mais querer ver doce vai nunca, passar mal. vai passar mal. É mais ou menos isso. Com tantos lembranças e pensamentos sobre os mesmos erros, chega uma hora que cansa. É como o mal, né? A pessoa também chega uma hora que ele cansa de maldade. Por quê? O seu espírito anseia pelo progresso e ficar estagnado é algo que dói muito no espírito que tem o progresso é, é, sedimentado na sua alma, né? No seu ser. O progresso está ali, as leis divinas ali vibram dentro dele. Por mais que dentro do seu livre-arbítrio ele queira escolher estagnar, aquilo acaba machucando o espírito com o tempo. O natural é progredir. O natural é progredir, é sempre progredir. O E aí, estagnar dá no muito caso, ele está trabalho. lutando contra a natureza, né? Exato. É como, por exemplo, um ateu. Um ateu, ele tem muita dificuldade em ser ateu, porque ele Sim. precisa, há muito tempo, a todo tempo, ele precisa estar ali provando o contrário. É, Deus é se muito mais mostra de todas difícil. as formas. E aí ele fica, não, ele tem que ir lá na ciência buscar 50 mil pensadores para criar um sistema que justifique aquilo. Pronto. Aí agora vem uma outra teoria, e ele fica naquilo ali, de buscar, de E com buscar. toda essa busca já acaba provando que existe. É, exatamente. Acaba como, se eu não me engano, foi o William Crookes, né? Se eu não me engano, acho que foi o William Crookes. Agora me deu, mas era justamente nesse sentido. Ele foi contratado para provar que o espiritismo não existia, que era uma farsa, e ele era mesmo realmente contra tudo isso, mas foi com Uhum. tanta vontade e acabou vendo que o espiritismo era verdade mesmo e se convenceu. Pode falar, Eduardo. Bom, também nós não podemos se enganar, e também tem muito religioso aí, pior que ateu. É, Tá tem quem cheio que de falou, né? religioso. Acho que foi quem que falou uma frase realmente. Padre Fábio falou algo assim. Eu Padre lembro, Fábio de Mello. mas não lembro se foi Chico ou se foi Emmanuel que falou uma coisa nesse sentido, Hum, né? Que era realmente muito melhor, né? Um ateu foi, do que um falso crente, uma coisa assim, né? foi. Mas é justamente isso daí, viu, Eduardo? Mas é o Tem hora falso cristão, né? Se ou diz falso cristão cristão, mas não segue o que Cristo passou. E aí passa é muito laranja longe, podre, né? né? Ó, É, tem exemplos em todos os lugares, até nas Todos. casas espíritas também tem. tem, Tem Qualquer tem, gente que lugar. porque frequenta,
Tem muita gente que frequenta a casa espírita, é bonzinho, é legalzinho, é amoroso, pá. Mas Só em que quando chega casa, em casa é um ditadorzinho. é, Onde tiver ser humano, vai ter. exato, esse é o ponto, Ana, porque isso é inerente ao ser humano, ao espírito. Não é a doutrina que está errada, não Não. é a religião que está errada, é o homem que deturpa tudo, né? Uhum. Tenta sempre colocar ali para o seu prazer, para o seu entendimento, né? Para justificar as coisas e tudo mais. Olha, então, essa é uma questão realmente do espírito, tá, gente? Então, é da essência do espírito. Se o espírito é bom, e isso é uma coisa muito boa também de se observar, acho que não sei se é no Evangelho, se é no Livro dos Espíritos, mas que fala justamente disso, que por mais que o corpo, matéria, seja feia, quando o espírito é bom, quando o espírito tem uma coisa boa, a pessoa olha e se admira, né? Fala, nossa, mas ele é feio, mas ele tem uma coisa assim, né? Ele tem uma luz, A ele tem um essência, olhar. né? A Tem um essência. charme, tem um. É, porque é o É, espírito, é a é, essência é, dele. é a essência Então, dele. exato. Então, são coisas que não dá para disfarçar. O que está na nossa essência, o que é nosso, é nosso. É um presente de Deus, realmente, né? Então, por mais que a gente esteja em provas diferentes, a nossa essência é a nossa essência. É que também, eu Diego, tem espíritos que estão cristalizados no mal mesmo. É. Cristalizado. Você vê o exemplo do livro Libertação, do Hum. Gregório, Ah, que do espírito, dominava Gregório. a falange do mal e tal, e Isso. um espírito super poderoso, do mal mesmo, falange negativa. A mãe dele é que viu que ele deu uma pequena abertura de que Se já estava ficando cansando, né, disso. entediado. Já estava Entediado. entediado. Porque chega uma hora que você já acaba fazendo tudo que era possível fazer. Você já criou império, você já dominou, você já colocou medo, ninguém mais te impõe desafios, né? Então, quer dizer, chega uma hora que você e agora, né? E não tem como você progredir no mal. O mal, ele é um estado parado, né? Para progredir é sempre para o bem. Então, chega uma hora que você tem que mesmo parar. E o mal é justamente é isso aí mesmo, sabe, Eduardo? Tem muitas vezes isso fica cristalizado. O espírito vem em todas as existências e comete os mesmos erros, as mesmas coisas. Espíritos, eu falo assim, por exemplo, da nossa história, que todas as vezes que vem, né, vem com a oportunidade de estar à frente de uma nação e de conduzir essa nação para o lado do bem, mas acaba titubeando e acaba ali realmente cometendo os mesmos erros do passado. São espíritos que vêm e estão à frente e têm as mesmas dívidas do passado, estão de novo ganhando uma oportunidade e cometem os mesmos erros. Só que chega um momento que ele não ganha mais a oportunidade de reencarnar na Terra, começa a ir para outros mundos, né, para ganhar outros conhecimentos. Mas, infelizmente, a gente vê muito isso, essa cristalização. Bom, e lá na pergunta 194, né, a alma de um homem que de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Não, visto que Não. ele não pode degenerar. Então, isso é uma felicidade para nós. Se nós estamos aqui fazendo o bem, buscando fazer o bem, se a gente cuida dos Ainda bem, né? Porque animais, a gente pensa assim, meu Deus do céu. Ai, ai, a eu gente fico tem pensando assim, medo, porque né? você fala assim, você pensa assim, meu Deus, mas não, aí por isso que o Espiritismo ele é consolador, É, é, é- porque você começa a estudar, você começa a ver, você pensa assim, você pode estar, é aquilo lá, você pode estagnar, mas você não vai, aquilo que degenerar. não, não vai. Aquilo que a gente adquiriu, a gente só tem que melhorar, né? Aí esse medo de que a gente, não tem mais, não, você vai, não tem isso, graças a Deus. Não, a gente só tende a melhorar, só. E como É, 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 todos estamos predestinados a ser anjos, né? Nós todos seremos anjos, por mais que a gente se ache, mas todos seremos anjos.
Isso. Um dia, lógico, não vai ser na próxima encarnação, nem na outra, mas seremos, né? Um E dia isso seremos. isso nos traz assim também essa questão da esperança em estar fazendo o certo. Porque Sim, muitas vezes a pessoa fala assim, por que que eu vou ficar fazendo certo? Todo mundo fazendo errado, eu só me dando mal, então por que que eu vou fazer? Não, mas se a gente tem a certeza de uma vida futura, a certeza de que a gente vai retornar, que a gente vai ter outras oportunidades, e a gente quer vir melhor, numa condição de sofrer menos, né, com provas não tão difíceis, né, no sentido das possibilidades de expiação, a gente tem que fazer o bem agora e fazer o certo agora, ou seja, trilhar o caminho do bem, seguir os mandamentos de Deus, seguir os ensinamentos de Jesus, né? Cuidar do próximo, aproveitar todas as oportunidades que forem nos apresentadas para fazer o certo. Ah, aconteceu tal coisa, eu posso dar um jeitinho ou fazer o certo. Fazer o certo vai demorar, vai dar mais trabalho. Faça o certo. Faça o certo, porque é disso que se trata, é uma prova para você, uhum, sabe? O que que você quer? Você quer dar um jeitinho para fazer a coisa e depois fica mal feito, ou você não fica com paz de consciência, ou você trabalha mais, tem mais trabalho, sua mais, mas você tem a certeza do trabalho bem feito. Você fala, eu fiz o certo, né? uhum. Pode É, falar, mas Eduardo. é que é o seguinte, fazer o bem é muito mais fácil que fazer o mal. Depois que a gente passa a entender a doutrina, é muito mais fácil É você muito praticar mais o bem fácil. do que você Fa- fazer o mal. Fazer o mal tem um peso muito grande. Para quem é Então, espírita, principalmente, a gente Uhum. sabe, né, da questão da lei de causa e efeito, a gente tem essa certeza. Isso que eu ia falar. E retorna Não, rápido, né? porque Mas, e às vezes não retorna rápido, mas a gente tem a certeza de que vai retornar. Então não adianta fugir, Uhum. não adianta você, não vou fazer isso daqui que ninguém viu rapidinho, não adianta. A coisa vai voltar. Pode falar, Marisa. mas é, eu li em algum que assim, a gente não fazer também é um mal, É um porque às mal vezes também. porque às vezes a gente pensa que fazer o bem que a gente acha que tá tudo bem, eu tô fazendo, mas você deixar de fazer, você ficar, é a inação, né? Você deixar Uhum. de fazer o bem também é um mal, Eu E, na menti, né? né? verdade, é ainda Uhum. pior, né? Porque se Sim, você sim, tem a possibilidade de fazer o é bem e você isso, deixa de isso, fazer por negligência, por orgulho, por qualquer sim, outra sim. coisa, é ainda pior. Porque lembra que a gente fala assim, a gente não vai poder alegar ignorância. Então, se chegar naquele momento e falar assim, nossa, mas eu não podia ajudar, eu falo assim, não, como não podia ajudar? Você tinha 10 pães, você tinha cinco Uhum, bocas para alimentar, iam sobrar 5 pães e você não podia ajudar? uhum, Né? Ou seja, a pessoa passou na sua frente, pediu um copo d'água, porque você estava atrasado para o trabalho, você não podia parar e dar um uhum. copo d'água para o seu irmão, porque, mas porque eu Ah, estava atrasado para o trabalho. uhum. Quer dizer, você deixou de fazer o bem, né, para alguma outra coisa, então deixar de fazer o bem é pior do que fazer o mal É, ainda, é, muitas vezes, né, porque você tinha uhum. Uhum. a capacidade, E, o negócio de fazer, de ajudar e não. as e pessoas tem também aquele de. confundem a paz com sossego Uhum. e preguiça. Hum, E como eu Paz disse, de, paz de espírito é muito diferente de sossego, porque muitas lógico, vezes a gente pode estar no sossego sem ter paz de espírito, principalmente quando a gente sabe que tem tarefas para fazer e a gente não faz. Então, eu estou lá Uhum. sossegado, mas eu sei que eu tenho um livro para ler, eu sei que eu tenho um estudo para desenvolver, eu sei que eu tenho Uhum. alguma coisa para fazer, e estou lá na inanição ali, né, querendo ficar ali no É, sossego. é, é, né? uma zona de Acaba conforto. sendo. É, É uma zona de Tem, conforto, também. né? Oi, Marisa. eu, tem aquele ditado, né? Fazei o bem e não olhar a quem, né? Certo. É, 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 é aquele. Para você, mas é isso também, você fazer o bem, não olhar a quem, mas você fazer, é você ser proativo, né? Ser Isso. proativo, isso em todas as situações da vida da gente. E às É, vezes, em situações que a gente acha que não pode fazer, que a gente não pode, é justamente nessas horas que a gente meu Deus, a gente é solicitado para fazer, para realizar.
para fazer o bem. E naqueles momentos que, às vezes, quando você, é aquela coisa, você dá do que você tem, é fácil. É fácil você dar do que você tem. Eu não... Mas você dá, às vezes, do que você não tem. Do pouco que você tem, é mais difícil, né? É o que a Porque, gente às vezes, estava. Pode falar. pode falar. Não, é justamente isso aí que a gente estava falando, né? Da questão da. Às vezes a gente tem dificuldade em nos desapegarmos dos nossos bens materiais, das nossas coisas, em detrimento das outras pessoas que precisam mais que a gente. Então, às Uhum. vezes a gente deixa de ajudar porque a gente não quer se desfazer ou porque a gente tem medo de ficar sem, como se a gente então não tem fé naquele que tudo provê, né? Que realmente foi aquele que nos deu aquilo que agora está em certa abundância, que a gente permite ajudar outras pessoas. A gente esquece que, na verdade, aquilo que Então, está ali com a gente não é nosso. Foi Deus que Uhum. mandou para a gente. E se Deus Sim, mandou o suficiente e está sobrando, não é para sobrar, então, né? tanto que fala, você tem que dividir o que você tem e não dar sobra, né? Ai, sobrou, Uhum. Aí aí eu eu vou vou dar. dar. Ah, já tá É, até cheirando ruim. é. Gente, isso aí. Eu, eu tenho muito dinheiro, então aí eu vou dar porque eu tenho muito dinheiro. Ou a pessoa fala assim, eu quero ganhar na Mega Sena para primeiro pagar as minhas contas, tudo aí É. depois eu vou Uhum. praticar a caridade, né? Então você E às vê como. vezes até uma situação simples assim, né? Tipo, você aconteceu esses dias de você estar no mercado e tá uma faxineira limpando, passando pano naquele chão e você virar e falar, olha, obrigado pelo seu serviço, o que você faz Uhum, é muito importante. Uhum. É uma coisa que parece pequena, mas às vezes fica, vai lá, fala para ela, vai lá, fala para ela que é É uma importante que caridade ela tá fazendo, também. É, às é né? uma às vezes é o que a é, pessoa está querendo Tá escutar, né? E precisando ela está ouvir, precisando ouvir, né? né? Porque porque é um conjunto, né? é, a caridade não é só o material. Às vezes você dá uma informação, né? Alguém te pede uma informação, se você para, e é justamente às vezes quando você está no corre-corre, que alguém vem e te pede uma informação, então é você ouvir, às vezes, alguém que está num. Às vezes a pessoa só quer desabafar ali, né? Uhum. E você ter um tempinho, então é o tempo da gente, não é só o material, essa coisa espiritual que a gente. Porque não é só. Você vai lá e dá um mantimento, mas você também tem que. É o nosso tempo, é a nossa oportunidade a nossa contribuição em todas as formas. O bem, a caridade não é só você dar o dinheiro, dar o material, É. mas é todas Exato. as possibilidades, os desafios que aparecerem na vida da gente, a gente poder, naquele momento que foi solicitado, a gente poder doar. Então, É mas é como. interessante que o espiritismo, ele deixa a gente atento, com a anteninha mais ligada, assim, né? E Exato. toda vez que eu não escuto essa voz, eu me arrependo. Esses dias eu fui na papelaria do estudante e a atendente estava, assim, visivelmente péssima. Ela estava mal-humorada, com uma cara fechada, e veio aquela vozinha, pergunta se ela tá bem. Pergunta se ela tá bem, e eu não perguntei. E aí eu saí com aquilo na cabeça e eu vim embora com aquilo. Por que que eu não É, perguntei se ela tava bem? Às vezes ela não exato. tava. Essa questão mesmo nossa como espírita, né? A gente está sempre atento porque a gente percebe que a gente não está aqui a esmo, né? A gente está aqui para alguma coisa. Então, a gente está sempre atento por isso. O bem é espontâneo, Uhum. ele brota espontaneamente Porque está na essência, do não é nosso nada sentimento, forçado. É porque nós exato. temos é nosso sentimento, nós não podemos ser assim tão intelectualizados, tão cerebral. Nós Uhum. temos que ter mais coração, mais Isso. sentimento, né? É isso. Um Não só. simples bom dia, um simples bom dia é uma forma de caridade de fazer o bem. A palavra ela tem energia. Então, a doar a nossa energia através da palavra, através de um cumprimento, através às vezes de uma pergunta, isso tudo é energia. Uhum. A gente está doando essa energia. A pessoa Do recebe. ouvido, né? Você Às vezes é um Exato. escutar. sorriso que às vezes a pessoa até está mal-humorada, mas você dá um sorriso. Olha, às vezes você não vai interferir, mas você dá um sorriso,
pronto, já É, ameniza, porque descontrai, né? A sim. Isso. pessoa já fica, então não deixa de ser também, né? E a gente Então, tem que aproveitar também, hum, quando a gente fala de livros, existem os livros vivos à nossa volta. e muitos estão ali Pra gente- esperando para alguém abrir e perguntar, né? E ele poder contar a sua história. Eu Uhum. lembro muito assim do pessoal que no Caminho da Luz frequentava lá o Lar Vicentino, né? E são muitos ali que querem contar as histórias, né? E a gente aprende muito com eles, porque lembra que a gente passou o espírito quando vem aqui encarnado, ele passa pela infância, pela juventude, pela madureza, até chegar à idade Uhum. mesmo. Eles passaram por isso, então tem muitas coisas que eles vão falar para a gente que vai ajudar mais para frente quando chegar a nossa vez de passar. Então, são Uhum. esses livros vivos que a gente precisa também estar atentos também para lê-los, tá bom? E só para a gente finalizar aqui, então, nos estudos, ó, na alma do homem perverso pode vir a ser de um homem do bem? Sim. Então, se ele se É o arrependeu, propósito, né? isso então é uma recompensa. Então, é a mesma coisa. O espírito do bem, ele não vai reencarnar como o espírito do mal, porque está na sua essência. E Uhum. ele encarnar como o espírito do mal seria, então, regredir. O espírito não regride, né? Não Seria contrário à retrograda, lei, né? contrário à lei. Então, É. se ele adquiriu esse progresso, é um progresso dele. Deus deu a ele. Deus permite que ele fique com esse progresso. A mesma coisa de um espírito mau que alcançou esse progresso, ele nas outras vidas vai poder, então, reencarnar como um espírito bom, né, com um corpo ali realmente de uma pessoa de bem. E aí ele fala que a marcha dos espíritos ela é sempre progressiva, jamais retrógrada, né? E eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Nós, então, se chegamos a um entendimento sobre algum, como eu falei, sobre o amor, sobre a caridade, sobre a abnegação, sobre algum ponto dos mandamentos, então tudo isso daí que ele adquiriu é dele, não vai voltar, né? Uhum. Assim, a alma de um potentado na Terra, né, de alguém que realmente estava num grau social elevado e tudo mais, né, frequentemente é essa razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Ou seja, ele pode vir numa situação depois mais baixo. E não necessariamente o fato dele estar na posição mais baixa o coloca seu espírito numa posição baixa. E ele cita aqui o exemplo, no caso de Herodes, né, que era rei, né, e, no entanto, a gente sabe que não é um espírito de luz, com certeza, né, Uhum. das maldades que ele realizou, pela cristalização na maldade que ele apresentou, como Uhum. Jesus, que veio simples, né, nasceu numa manjedoura, né, era filho de carpinteiros, aprendeu o ofício de carpinteiro, e, no entanto, foi a alma mais elevada que a gente já teve notícia aqui na Terra. Tá? Então, um pouquinho aí da transmigração progressiva para a gente entender. E semana que vem a gente faz uma revisãozinha aqui também. E Uhum. aí a gente vai para a pergunta 195. Tá? Então, a gente marca aqui que a gente parou na pergunta 195 e a gente vai começar na semana que vem, 195. Tá bom? Alguém quer Então, fazer a. como foi proveitoso esse estudo de É, hoje? Você Foi entende? muito É bom. justamente isso que a gente precisa estar sempre fazendo, né? É expor Uhum. essas ideias. A gente fala, eu falo sempre aqui, é verdade, aqui é um grupo de estudo, a gente não é um curso, né? A gente tem Uhum. aqui, porque o importante não é a gente sair daqui com as perguntas decoradas e as respostas na ponta da língua. A gente tem que sair daqui com o sentimento que essas perguntas e respostas trazem, que é a mudança, né, do pensamento e, consequentemente, das nossas ações. A gente entendendo como funciona a evolução, a gente não tem pressa, a gente não quer dar Uhum. saltos, mas a gente também não pode deixar de aproveitar as oportunidades para poder progredir, para que não seja Uhum. uma existência estagnada sem proveito. Uhum. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Ah, que bom! Ótimo, Ana. Então vamos lá. Fica à Tá, eu vi vontade. uma prece linda esses dias, eu falei, ah, é legal essa. Então vamos lá, fica à vontade. Tá, então vamos fechar os olhos, pensar em Jesus, no seu olhar amoroso
Essa é a prece da gratidão. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão e pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia, mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele existia a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado por nascer e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Amélia Rovaldo Pereira Franco. Amém. Graças a Deus. Muito bom. Realmente é isso, né? Quando tudo isso passar, a gente no reino de Deus, né? A gente vai estar sempre gozando de todas as potencialidades. É tudo uma fase, mas quando a gente retornar realmente, tudo vai passar. Bom, gente, obrigado pela presença de todos, obrigado, Ana, pela prece, muito bonita mesmo. E semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Obrigada. Tá bom, gente? Boa noite. Fiquem com Fiquem Deus. com Deus. Boa Boa semana para Marisa. vocês, para todos nós. Boa Bom, noite. Boa Eduardo. noite. Boa Boa noite. noite.